A importância da literatura em sala de aula. O processo do ensino de literatura e leitura em sala de aula requer renovações de conceitos e práticas metodológicas, superando as metodologias tradicionais tão presentes no ensino. A leitura literária é tema de discussão onde os teóricos questionam seu desenvolvimento para a compreensão da realidade da sociedade. Além disso, para que se tenha um melhor aproveitamento do uso dos textos antigos, já que alguns professores que desenvolvem no aluno a ideia de que a literatura não faz parte do mundo contemporâneo, tornando sem proveito seu estudo. A contribuição da literatura para a formação de leitores. A literatura no ensino médio é pouco estudada, está reduzida a um conhecimento superficial. São extraídos do texto apenas elementos descontextualizados com poucas informações ou fragmentos, o que dificulta o processo de aprendizagem do aluno enquanto leitor crítico. A literatura é composta por vários instrumentos que abrangem vários conhecimentos de transmissão. Na formação de leitores, está relacionada à construção do universo textual de informações que o aluno pode adquirir através da leitura literária. A prática de leitura. Conforme Jordão e Oliveira, a linguagem literária se manifesta em duas formas. A prosa, que é utilizada em textos literários, crônicas, contos, novelas, romances, e não literários, os ensaios científicos, notícias e reportagens jornalísticas. Já a outra forma é o poema, que é organizado em versos. Cada uma de suas linhas forma uma estrofe. Além disso, a poesia refere-se à forma literária e também é o nome que se dá à produção de versos de um poeta. Para o desenvolvimento da prática de leitura, é necessária a construção da identidade do aluno leitor, de forma que este crie suas competências e habilidades necessárias para se formar leitores. Segundo os PCNs, um leitor competente deve perceber as diferenças entre textos literários e não literários, identificar características do autor através de indícios gramaticais, reconhecer, produzir, compreender e avaliar sua produção textual e alheia, desenvolver o domínio pleno do discurso através da argumentação oral por meio de diversos gêneros, e comparar textos literários observando as linguagens verbais e não verbais. Metodologia. Os procedimentos metodológicos necessários para a realização desta pesquisa partem da abordagem qualitativa que, segundo Chisotti, parte de um fundamento de que há uma realização dinâmica entre o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto. O método usado na pesquisa foi o método indutivo, que para Minuayo tem a seguinte definição: a pesquisa é o caminho do pensamento a seguir, ocupa um lugar central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas adotadas para construir uma realidade. Análise e conclusão de dados. Dentro dessa perspectiva, observa-se com claridade que os professores precisam desenvolver intimidade com os textos adotados e possuir justificativas para sua doação. As práticas direcionadas às atividades leitoras na escola não nascem do acaso e nem do autoritarismo ao nível de tarefa, mas sim de uma programação envolvente e devidamente planejada, que incorpore seu trajeto de execução às necessidades, às inquietações e aos desejos dos alunos leitores. Conclusão final. Este trabalho possibilitou que a compreensão que deve haver uma preparação do professor, sendo que o educador precisa estar apto e aceitar seu papel dentro e fora da sala de aula, assim associando a sua obrigação e comprometimento com a necessidade do aluno de ser leitor. Diante de que foi dito, a literatura como instrumento essencial para a formação de leitores não é um foco das disciplinas de português e literatura. É caracterizada uma crise dentro da prática institucional, conforme alunos em questionamento afirmam que o hábito da leitura não é uma prática cotidiana e também os discentes relatam o processo de ensino é através do livro didático somente. Mensagem final. A literatura exerce papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, permitindo que a criança tenha acesso ao mundo da cultura escrita e aprenda a gostar de ouvir e formar-se leitor.
Aqui estão as referências do trabalho e deixo o meu agradecimento.